Ele era Damien Blackwood, um bilionário que era dono do horizonte. Ela era Eleanor, sua esposa grávida, aquela que ele pensava que estaria sempre esperando. Mas enquanto ele estava em Paris, perdido nos braços de sua amante, Eleanor estava fazendo mais do que apenas esperar. Ela estava planejando. Ele voltou, esperando perdão. Ele encontrou uma declaração legal de guerra. Esta não é uma história sobre um coração partido. É uma história sobre uma mulher que tomou de volta seu nome, seu filho e metade do império dele. Fiquem conosco, porque a reviravolta no ato final não é apenas chocante, é uma execução corporativa. O Gulfstream Diane Quentin cortava a noite turbulenta e encharcada de chuva de Nova York, seus motores rugindo surdamente contra a tempestade. Damien Blackwood afrouxou sua gravata Tom Ford de $800. Ele estava exausto, mas era a exaustão satisfeita de um conquistador. Paris tinha sido um sucesso. O acordo com o consórcio francês fora assinado e seu tempo com Serafina Dubois tinha sido inebriante. Serafina era tudo o que sua esposa, Eleanor, não era. Ela era fogo, ambição e modernidade sem atrito. Eleanor era confortável. Ela era dinheiro antigo, quieta, a guardiã de sua casa e, como ele havia descoberto recentemente, a portadora de seu herdeiro. Ele sentiu uma pontada de culpa por isso. Deixar sua esposa grávida por 2 semanas para uma negociação crítica que era realmente 50% negócios e 50% prazer. Mas culpa era uma moeda que Damien raramente negociava. Eleanor era compreensiva. Ela tinha que ser. Ela era uma Blackwood agora. O elevador privativo abriu-se diretamente na cobertura de $80 milhões. O silêncio que o recebeu foi a primeira nota errada. Normalmente, a senhora Davis, a governanta, estaria lá para pegar seu casaco. Eleanor estaria esperando no grande salão, talvez lendo, com um sorriso caloroso e uma pergunta sobre sua viagem. Esta noite não havia nada, apenas o silêncio estéril e ecoante dos pisos de mármore e o tamborilar da chuva contra as janelas do chão ao teto de 9 metros. Eleanor, ele chamou. Sua voz foi absorvida pela decoração cara e minimalista. Ele a encontrou em seu escritório. Não o escritório deles, o dele. A sala era uma fortaleza de mogno, couro e vidro fumê. Ela estava sentada atrás de sua enorme mesa, projetada por Scorsese B, de $300 mil, um lugar onde ela nunca se sentava. Ela usava um vestido simples, de cachemir cor creme. Não fazia nada para esconder o inchaço distinto e perfeito de sua gravidez. Ela estava de 5 meses e pela primeira vez parecia real para ele. Seu cabelo loiro, geralmente suave ao redor do rosto, estava puxado para trás em um coque severo e apertado. Ela parecia pálida, mas seus olhos, quando ela finalmente os ergueu, não estavam tristes ou zangados. Eles estavam tão frios e claros quanto o horizonte de vidro atrás dela. "Você voltou", afirmou ela. Não foi uma pergunta. Damien relaxou, entrando em seu papel familiar de marido apaziguador. Foi uma viagem brutal. Os franceses são impossíveis. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma longa caixa de veludo. Mas encontrei algo na Place Vendôme. Pensei em você. Ele deslizou a caixa da Cartier pelos acres de madeira polida. Era uma pulseira tênis de diamantes. 150 mil. Um pedido de desculpas. Uma recompensa. Uma coleira. Helena olhou para a caixa. Ela não a abriu. Ela não a tocou. "Estou feliz que você tenha se divertido em Paris, Damien", disse ela, com a voz assustadoramente plácida. "Você deve ter ficado muito confortável no Le Bristol." Damien congelou.
Ele não tinha dito a ela que estava hospedado no Le Bristol. Ele disse a ela que sua equipe estava reservada no Four Seasons George V. Le Bristol era onde ele mantinha uma suíte privada para suas indiscrições. Era onde ele acabara de passar 10 noites com Serafina. Helena, eu não sei o que você quer dizer. Pare. A voz dela não se elevou, mas cortou sua negação ensaiada. Apenas, pare. Você não é bom em mentir, Damien. Você está apenas acostumado com pessoas que são pagas para não te questionar. Ela se levantou lentamente, suas mãos repousando sobre a barriga grávida. Eu era uma dessas pessoas. Fui paga em acesso, em status, na ilusão de um casamento. Mas estou rescindindo meu contrato. Do que você está falando? Você está hormonal? Helena, sente-se. Você não está fazendo sentido. Ela deslizou uma pasta grossa de couro azul da proteção da mesa em direção a ele. Ela pousou com um baque suave e caro ao lado da caixa Cartier fechada. Estou fazendo todo o sentido, disse ela. Estes são os papéis do divórcio. Meu advogado, Marcus Thorne, protocolou-os no escritório do escrivão do condado de Nova York esta manhã às 9 horas. Você foi notificado por procuração através de seu consultor jurídico, Arthur Kensington, às 9h05. Imagino que ele esteja tentando entrar em contato com você. Damien olhou para a pasta como se fosse uma cobra. Ele a abriu. Suas mãos, que haviam assinado acordos de bilhões de dólares sem tremer, estavam tremendo. Petição de dissolução de casamento. Helena Vance Blackwood, requerente. Contra Damien Auris Blackwood, requerido. Ele riu. Foi um som agudo e feio. Isso é absurdo. Helena, pare com esse jogo. Você está grávida. Você está grávida do meu filho, meu herdeiro. Helena contornou a mesa, parando a uma distância segura dele. Ela finalmente olhou para ele, realmente olhou para ele, e ele viu uma estranha. A garota suave e flexível com quem ele se casara havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher feita de aço polido. É exatamente por isso que estou me divorciando de você, disse ela, sua voz clara e pairando sobre a tempestade. Eu não criarei meu filho em uma casa construída sobre mentiras. Eu não criarei meu filho para ser o pai dele, e não serei a esposa quieta e humilhada que olha para o outro lado. Isso não é um jogo, Damien. Isso é uma extração. Você não tem nada, rosnou ele, seu charme desaparecendo, substituído pelo núcleo bruto e brutal de seu poder. Eu sou dono deste prédio. Eu sou dono desse vestido. Eu sou dono de você. Você assinou um acordo pré-nupcial. Você receberá seu pequeno pacote de indenização e ficará arruinada. Será que vou? Helena sorriu. Foi a primeira emoção que ele viu no rosto dela, e isso o aterrorizou. Você deveria ter lido as letras miúdas, Damien. Arthur Kensington é realmente um advogado terrível. Ou talvez ele apenas nunca pensou que eu seria aquela a usá-lo. Ela passou por ele, em direção à porta. Onde você vai? Ele exigiu. Vou para minha nova casa. Meu motorista está esperando. Vou mandar te declarar uma mãe inapta. Vou tirar esse bebê. Eu vou te enterrar, Helena. Helena parou na porta do escritório, a mão na maçaneta fria de latão. Ela olhou para ele, uma criatura de piedade e gelo. Você não pode, disse ela suavemente. Você não é o único com segredos, Damien, e os meus são muito maiores do que um caso barato em Paris. Adeus. Ela fechou a porta. Ele ouviu o clique de seus saltos no mármore, o dingue do elevador privativo. E então, nada. Apenas a chuva, a caixa Cartier fechada e a pasta azul que continha a primeira página de sua ruína. Por 30 segundos inteiros, Damien Blackwood não se moveu. O único som era o zumbido frenético de seu telefone na mesa.
Ele o havia colocado no silencioso durante o voo. Agora, a tela se iluminava com uma lista aterrorizante de chamadas perdidas e mensagens urgentes. 14 chamadas perdidas. Arthur Kensington. 8 chamadas perdidas. Serafina Dubois. Texto. Kensington. Me ligue. É código vermelho. Texto. Kensington. Onde você está? Ela protocolou. Texto. Kensington. Damien. Ela está invocando o artigo 7. Me ligue agora. Ele ignorou as ligações de Serafina, uma complicação carente com a qual ele não podia lidar agora, e pressionou o polegar no nome de Kensington. Arthur, ele rugiu. Que diabos está acontecendo? Minha esposa acabou de me entregar papéis. Conserte isso. A voz de Arthur Kensington, geralmente um barítono suave e patrício, estava tensa. Damien, estou tentando entrar em contato com você há 10 horas. Isso não é um concerto. Isso é um ataque em grande escala. Ela não está apenas pedindo o divórcio. Do que você está falando? O acordo pré-nupcial é blindado. Ela fica com a casa nos Hamptons. 10 milhões. E ela está fora. Diga ao advogado dela que farei 20 milhões para ela. Angústia emocional. Mas ela larga isso agora. Houve um suspiro pesado do outro lado. Damien, o advogado dela é Marcus Thorne. O sangue de Damien gelou. Marcus Thorne não era apenas um advogado. Ele era o advogado. O tubarão da Park Avenue. Um homem que não negociava. Ele eviscerava. Ele havia desmantelado famosamente 2 impérios de mídia e um gigante da tecnologia no ano passado. Ele era jovem, cruel e nunca perdia. Por que ele a está representando? Damien perguntou, uma nota de medo real surgindo em sua voz. Ela não pode pagar por ele. Ela pode agora, disse Arthur sombriamente. Ela entrou com uma moção de emergência para desbloquear 5 milhões de dólares de seus ativos conjugais conjuntos para cobrir seus honorários legais, citando conduta de má-fé e disparidade financeira. Mas esse não é o problema. O problema é o acordo pré-nupcial. Ela não está contestando Damien. Ela está aplicando-o. Aplicando-o? Ele me protege. Protege a parte lesada. Você se lembra do artigo 7, seção 4? A cláusula de infidelidade? A mente de Damien correu de volta. Ele lembrava. Era uma cláusula que Kensington havia insistido. Naquela época, Damien presumira que seria ele a usá-la, caso Eleanor fosse estúpida o suficiente para se desviar. A ironia era ácida. Ela anula as disposições de pagamento, continuou Arthur, no caso de má conduta conjugal, má conduta comprovada. Ela não pode provar nada, gritou Damien, embora estivesse olhando para o nome Le Bristol nos olhos de sua mente. Damien, a voz de Arthur estava baixa. Thorne anexou um adendo. Apêndice A é um dossiê completo. Recibos do Le Bristol em seu nome, para a suíte que você disse a ela que estava indisponível. Extratos de cartão de crédito do seu Amex privado. Aquele que você compartilha com ela para emergências domésticas, detalhando cobranças no Girafe, Lambrosi, jantares para 2 e fotos, Damien, fotos de alta resolução de você e uma mulher, Serafina Dubois. Entrando e saindo do hotel. Elas têm data e hora. Elas são clínicas. Isso não foi um erro. Foi uma investigação. Damien desabou em sua cadeira de escritório. Ele tinha sido enganado. Por semanas. O que ela quer? Ele sussurrou. Ela anulou o acordo pré-nupcial, disse Arthur. O que significa que ela tem direito ao padrão do estado de Nova York. 50%. Damien, 50% de todos os bens conjugais, cada opção de ação, cada propriedade, cada bônus que você ganhou
nos 5 anos em que estiveram casados, e a custódia total e exclusiva do feto, com um pedido para o acordo de pensão alimentícia mais punitivo da história do Estado. 50%. Isso não era apenas dinheiro. Isso era controle. Isso eram suas ações com direito a voto nas indústrias Blackwood. Encontre-a, ordenou Damien, sua voz um rosnado baixo. Ela está na casa da mãe dela, ou com a amiga dela, Chloe. Encontre-a, e eu falarei com ela. Eu vou consertar isso. Ela não está, disse Arthur, um tom de exaustão em sua voz. A mãe dela está em Palm Beach e afirma que não fala com Eleanor há 1 semana. A amiga dela, Chloe Jensen, está incontactável. A equipe de segurança pessoal de Eleanor, aquela que você paga, renunciou esta manhã. Ela contratou uma nova equipe, ex-Mossad, pelo visual de suas credenciais. Ela se foi, Damien. Ela é um fantasma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Serafina Dubois jogou seu telefone no luxuoso sofá cinza-pomba de sua própria suíte no Carlisle. Ele não estava atendendo. Depois das 2 semanas mais apaixonadas e promissoras de sua vida, Damien estava dando um gelo nela. Ele havia prometido a ela, não em palavras, mas em ações, os presentes, a maneira como ele a apresentara aos seus parceiros de negócios franceses como sua associada mais próxima. Ele havia reclamado de Eleanor, pintando-a como uma mulher fria e sem paixão, um casamento de obrigação dinástica. Serafina não era tola. Ela era filha de um negociante de arte parisiense falido. Ela sabia que sua beleza e sua inteligência eram ativos, e ela os estava investindo em Damien Blackwood. Ela acreditava que Eleanor era um espaço reservado. Seu silêncio era inaceitável. Era uma quebra de seu contrato tácito. Ela colocara sua própria reputação em risco ao ser vista tão publicamente com ele. Ela precisava de garantias. Ela pegou o telefone e redigiu uma mensagem. Damien, querido, de volta a Nova York e sentindo terrivelmente sua falta. Confio que Eleanor não desconfiou de nada. Vamos celebrar nossa vitória parisiense esta noite. Mande seu carro. S. Ela apertou enviar, com um sorriso confiante no rosto. Ele estava apenas ocupado com a reentrada. Ele responderia. Ele sempre respondia. A mensagem que Damien estava lendo era muito mais sinistra. Era uma nova, de um número desconhecido. Para responder à sua pergunta de mais cedo, não, eu não consegui isso de um investigador particular. Você mesmo me deu. 3 meses atrás, você deixou seu telefone desbloqueado na mesa de cabeceira. Eu vi uma mensagem de S. A noite passada foi divina, mon amour. Você pensou que eu estava dormindo. Eu não estava. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu liguei para um advogado. Tudo desde então, Damien. Meus enjoos matinais que me impediram de viajar com você. Meu interesse repentino nas finanças da família. Minha preparação do ninho. Foi tudo uma mentira. Foi uma estratégia. Você não apenas traiu sua esposa, Damien. Você a subestimou. Esse foi seu erro fatal. Ele arremessou o telefone através do escritório. Ele se estilhaçou contra uma pintura abstrata do tamanho de uma parede, a bateria deslizando pelo mármore. Ele estava certo. Isso não era um divórcio. Era uma guerra. E ele acabara de descobrir que era o único que não sabia que ela havia começado. 3 dias depois, Damien Blackwood sentou-se na estéril sala de conferências bege e de vidro do escritório de Marcus Thorne, no 50º andar. A vista era magnífica. Um olhar direto e desafiador para sua própria torre da Blackwood Industries. A jogada de poder não era sutil. Damien estava ladeado por Arthur Kensington, que parecia não ter dormido, e um associado júnior que tremia visivelmente.
Do outro lado da mesa estava Marcus Thorne. Thorne era um homem que parecia ter sido esculpido em aço inoxidável. Ele era jovem, talvez 35 anos, vestindo um terno Brioni sob medida, afiado como uma navalha, que provavelmente custava mais do que o carro. Ele não fazia cara feia. Ele não fazia pose. Ele apenas observava, seus olhos não perdendo nada, suas mãos em campanário. Ao lado dele estava uma mulher, igualmente afiada, sua coadvogada. Helena não estava presente. Sr. Blackwood, obrigado por se juntar a nós, disse Thorne. Sua voz era suave, como uísque caro sobre um bloco de gelo. Minha cliente prefere lidar com isso através de advogados para minimizar o sofrimento emocional, dada a sua condição delicada. Corte a besteira, Thorne, retrucou Damien. Isso é uma extorsão. Vamos falar de números. Qual é o preço real para fazer isso desaparecer? Marcus Thorne permitiu-se um sorriso pequeno e fino. Ele gesticulou para seu associado, que deslizou um fichário novo, ainda mais grosso, pela mesa. Não há preço para fazer desaparecer, Sr. Blackwood. Há apenas o acordo. Como estabelecemos, o acordo pré-nupcial de 2019 foi tornado nulo e sem efeito pelas ações de seu cliente, conforme estipulado no artigo 7, seção 4. Essa é uma interpretação discutível, começou Arthur Kensington, sua voz fanfarrona. É? Thorne interrompeu, sua voz caindo uma oitava inteira. Vamos ler, vamos. No caso de infidelidade conjugal, comprovada por evidência clara e convincente, todas as convenções restritivas e limitações de ativos impostas à parte lesada serão anuladas. Clara e convincente. Sr. Kensington, você escreveu isso. Você deve estar muito orgulhoso. É maravilhosamente preciso. Thorne clicou em um pequeno controle remoto. Uma grande tela na parede se iluminou. Este é o anexo A, disse Thorne. Hotel Le Bristol, Paris. Uma cobrança de $40.000 por uma estadia de 10 noites, reservada no cartão corporativo do seu cliente. O mesmo cartão que ele usou para dizer à minha cliente que o hotel estava totalmente reservado para o comitê de planejamento de gala de caridade infantil dela. Uma mentira demonstrável. Ele clicou novamente. Anexo B. Uma fotografia de alta resolução. Você, Sr. Blackwood, e a Sra. Serafina Dubois, beijando-se na entrada do hotel, com data e hora. 2 noites atrás, 23h17, horário de Paris, enquanto sua esposa grávida estava em casa. Ele clicou novamente. Anexo C, uma vila privada no Lago Como, 6 meses atrás. Um retiro de bem-estar solo, você chamou. Aqui está você em um barco com Assia Dubois. Sua mão está na coxa dela. Meu investigador conseguiu uma foto adorável. Clara e convincente, você não diria? Damien sentiu o sangue sumir de seu rosto. 6 meses. Helena sabia há 6 meses. Isso, disse Damien, encontrando sua voz. É circunstancial. É uma violação da minha privacidade. É evidência. Thorne o corrigiu. E temos mais. Manifestos de companhias aéreas. Mensagens de texto que você tolamente enviou de um dispositivo de propriedade da empresa. Declarações juramentadas de funcionários do hotel. Temos uma montanha disso, Sr. Blackwood. Você não teve apenas um caso. Você manteve um livro-caixa. Kensington parecia doente. Marcus, isso é excessivo. O que ela quer? Thorne fechou o arquivo. A tela ficou preta. Minha cliente é uma mulher razoável. Ela não quer destruir a Blackwood Industries. Ela é, afinal, a mãe de seu futuro. Bem, um futuro acionista. Ele deslizou uma única folha de papel pela mesa. Era uma folha de termos. Disse Thorne.
Minha cliente quer 200 milhões de dólares em ativos líquidos transferidos para um fundo cego em seu nome dentro de 30 dias. Isso é insano, sussurrou Damien. 2, continuou Thorne, ignorando-o. Ela quer a propriedade dos Hamptons e a cobertura que você ocupa atualmente. Você terá 48 horas para desocupar as instalações. Ela está me expulsando da minha própria casa. Foi comprada durante o casamento. É um bem conjugal. 3. Ela quer uma participação sem direito a voto de 49% na Blackwood Industries, a ser colocada em um fundo para a criança, Aria Grace Vance. A cabeça de Damien se ergueu. Aria? Ela nomeou o bebê? É uma menina. A expressão de Thorne não vacilou. Minha cliente escolheu o nome. Você perdeu seu direito a uma opinião. 4. Custódia legal e física total, única e exclusiva. Você não terá nenhuma reivindicação. Você não terá visitação a menos que mutuamente acordado por minha cliente e um terapeuta infantil nomeado pelo tribunal. Finalmente, um acordo de confidencialidade vitalício e blindado. Você nunca falará sobre ela, a criança ou este acordo, pública ou privadamente, pelo resto de sua vida. Damien olhou para a lista. Não era um acordo. Era uma aniquilação. Não, disse Damien. Absolutamente não. A custódia. Não. As ações. Não. Eu vou lutar contra você. Vou arrastar isso pelos tribunais por uma década. Vou provar que ela é uma mãe inapta, uma caçadora de ouro, manipuladora. Eu aconselharia contra isso, disse Thorne, sua voz perigosamente quieta. Veja, Sr. Blackwood, você parece acreditar que é o único com vantagem. Você acha que isso é sobre seu caso em Paris. Ele se inclinou para a frente. Isso não é sobre sexo. Isso é sobre fraude. Kensington empalideceu. Do que você está falando? Estou falando sobre a patente Helios Gen, disse Thorne. Damien sentiu seu coração parar. A patente Helios Gen era sua nova divisão de energia limpa multibilionária. Era o futuro de sua empresa. Minha cliente, disse Thorne, estava revisando suas finanças, como tem feito há 6 meses. Ela encontrou algumas irregularidades. Especificamente, os 50 milhões de dólares que você listou como despesas de P&D, que foram, na verdade, canalizados para uma empresa de fachada offshore nas Ilhas Cayman. A mesma empresa de fachada que você usou para comprar o silêncio de um associado que o ajudou a adquirir a tecnologia base de seu principal concorrente, Justin Thorne. Damien olhou fixamente. Ele tinha sido armado. Helena não tinha apenas encontrado isso. Quem te contou isso? Damien exigiu. Minha cliente é muito minuciosa, disse Marcus Thorne, e acontece que Justin Thorne é meu irmão. A sala girou. Isso não era um divórcio, era um ataque corporativo. Helena não tinha apenas contratado um advogado. Ela havia se aliado ao seu maior inimigo. Você, disse Damien para a cadeira vazia onde Helena deveria estar. Sua vadia. Aceite o acordo, Sr. Blackwood, aconselhou Thorne, levantando-se e alisando o paletó. Porque se você lutar comigo pela custódia, se você respirar uma palavra sobre minha cliente ser inapta, eu não vou arquivar isso no Tribunal Civil. Vou levar esses documentos para o escritório do procurador do Zebailde e eles estarão muito interessados na fraude eletrônica que você cometeu para roubar a patente Helios Gen. Isso é chantagem, gaguejou Arthur Kensington. Isso, respondeu Marcus Thorne, abrindo a porta para eles. É um acordo. Vocês têm 24 horas para assinar. Bom dia, senhores. Damien saiu cambaleando, seu império de bilhões de dólares, sua casa, seu filho, tudo pendurado por um único e aterrorizante fio. O prazo de 24 horas passou em um borrão de raiva incandescente. Damien não assinou. Ele não podia. Assinar era admitir a derrota, entregar seu legado a uma mulher que ele descartara como um belo ornamento. Ele está enrolando,
disse Marcus Thorne a Eleanor, por uma linha segura. Eleanor estava em uma residência discreta e de alta segurança no Hudson Valley, uma propriedade de uma holding que remontava a Justin Thorne. Ele não está enrolando, Marcus, disse Eleanor, com a mão na barriga. O bebê chutou, como se sentisse sua agitação. Ele está tramando. Ele não sabe perder, então tentará queimar tudo em vez disso. Deixe-o, disse Marcus. Somos a prova de fogo. O contra-ataque de Damian não foi sutil. Foi brutal e público. Ele usou sua ficha mais valiosa, Tara Reynolds, a colunista de fofocas mais temida e lida de Nova York. Ele deu a ela uma exclusiva. Na manhã seguinte, a coluna de Tara, o resumo de Reynolds, explodiu na internet. O casamento conturbado de Blackwood. A esposa grávida do bilionário desaparece. Amigos temem por seu estado mental frágil. O artigo foi uma obra-prima de assassinato de caráter. Pintava Damian como um marido preocupado e de coração partido, procurando desesperadamente por sua esposa emocionalmente volátil. Citava fontes anônimas próximas à família, a própria equipe de relações públicas de Damian, que detalhava o histórico de comportamento errático e profundas inseguranças de Eleanor. Implicava que ela estava sofrendo de um colapso psicológico pré-natal, que seu desaparecimento era um ato de instabilidade e que a única preocupação de Damian era com a saúde de seu filho ainda não nascido. Ele a estava pintando como uma mãe inapta. Ele é esperto, disse a amiga de Eleanor, Chloe Jensen, lendo o artigo em voz alta na cozinha ensolarada do esconderijo. Ele não está apenas tentando vencer na imprensa. Ele está preparando o terreno para uma batalha de custódia. Ele vai alegar que você é instável e que sequestrou o bebê. Ele não pode, disse Eleanor, sua voz tensa. Marcus tem as provas da fraude. E Damian sabe que você nunca vai usá-las, argumentou Chloe, largando o tablet. Ele está apostando que você não mandará o pai do seu filho para a prisão. Ele acha que sua moralidade é sua fraqueza. Ele acha que você trocará seu silêncio sobre a fraude dele pela custódia de seu filho. Eleanor olhou pela janela para as colinas pacíficas e ondulantes. Ele estava certo. Ela não faria isso. Ela não poderia colocar o pai de sua filha na cadeia. Ele está errado, disse Eleanor, voltando-se, seus olhos duros. Minha moralidade não é minha fraqueza, é meu motivo. Mas ele acabou de cometer um erro terrível. Ele trouxe um novo jogador para o jogo. Quem? Serafina Dubois. Em sua suíte no Carlisle, Serafina Dubois estava lendo o mesmo artigo e estava furiosa. Emocionalmente volátil, estado mental frágil. Essa não era a narrativa que ela e Damian haviam discutido. Ela vinha vazando sua própria história, mais sofisticada, para a imprensa. Uma de um romance parisiense turbulento, um envolvimento infeliz com um homem poderoso em um casamento sem amor e profissional. Ela estava se posicionando como a parceira sofisticada e igualitária, aquela que realmente o entendia. Este artigo, no entanto, pintava Damian como uma vítima. Um marido leal preocupado com uma esposa louca. Apagava Serafina completamente da equação. Relegava-a a um boato, uma não-entidade. Se Eleanor era a esposa louca, então Damian era o marido injustiçado, e não havia espaço para uma alma gêmea nessa história. Ele a estava cortando. Ele a usara para escapar de seu casamento, e agora estava usando seu casamento para escapar dela. O telefone dela tocou. Era um número desconhecido. Senhora Dubois? A voz era masculina, suave e desconhecida. Quem é? Meu nome é Marcus Thorne. Sou o advogado de Eleanor Vance Blackwood. Acredito que você e eu temos um interesse mútuo.
O nome dele é Damian Blackwood. Ele está atualmente retratando minha cliente como instável e a si mesmo como um santo. Imagino que você não esteja emocionada com essa narrativa. A mente de Serafina correu. Tinha uma aliança com a esposa? Eu não sei do que você está falando. Por favor, não, disse Thorne, sua voz impaciente. Tenho fotos de você e do Sr. Blackwood no Lago Como, Paris, e em seu apartamento privado no lado oeste. Você não é um boato, Senhora Dubois. Você é uma cúmplice. Agora, ele está jogando você debaixo do ônibus junto com a esposa dele. Ele está construindo uma história que faz dele o único personagem simpático. Você está prestes a se tornar a amante estrangeira intrigante que se aproveitou de um bom homem. Serafina apertou o telefone. Ele estava certo. Essa seria a próxima história. O que você quer? Ela sussurrou. Eu quero a verdade. Você é ambiciosa, Senhora Dubois. Posso respeitar isso. Damian usou você. Ele te fez promessas. Estou oferecendo a você uma oportunidade de garantir seu próprio futuro. Diga-me o que ele prometeu a você. Diga-me o que ele disse a você sobre a patente Helios Gen. Por que eu faria isso? Porque, disse Thorne, minha cliente está preparada para alterar o acordo dela. Ela está preparada para adicionar uma cláusula de dor e sofrimento para você. Um agradecimento de 7 dígitos por sua cooperação. Ou você pode ficar do lado de Damian, não receber nada e ser pintada como uma destruidora de lares em todos os jornais daqui a Paris. Sua escolha. Serafina olhou para o artigo de Tara Reynolds novamente. Esposa frágil. Marido preocupado. Ele me disse Serafina, sua voz gelo puro, que a gravidez de Helena era uma armadilha. Ele me disse que iria pedir o divórcio no dia seguinte ao nascimento do bebê. Ele disse que garantiria a patente Helios Gen, a separaria, e nós, a administraríamos juntos. Ele disse que estava apenas esperando o momento certo. Obrigado, Senhora Dubois, disse Marcos. Temos um depoimento agendado para você amanhã. Enviaremos um carro. Ele desligou. O estratagema de mãe inapta de Damian acabara de sair pela culatra espetacularmente. Ele pensou que estava jogando damas. Helena e sua equipe estavam jogando xadrez tridimensional. Ele não apenas irritou sua esposa, ele desprezou sua amante. E em uma guerra tão cruel, esse foi um erro fatal. Damian Blackwood era um animal encurralado. O artigo de Tara Reynolds lhe comprara 48 horas de simpatia pública, mas havia enfurecido seus verdadeiros inimigos. Ele estava em seu escritório na Blackwood Industries, um lugar que agora sentia estar sob cerco, quando Arthur Kensington invadiu, com o rosto pálido. Ele entrou com uma liminar. Arthur ofegou, jogando um novo processo legal na mesa de Damian. Thorne, ele entrou com uma liminar de emergência contra você. Sob que fundamento? Rosnou Damian, pegando o papel. Calúnia, difamação, inflição intencional de sofrimento emocional. Ele está citando o artigo de Tara Reynolds como uma tentativa maliciosa e fraudulenta de prejudicar o tribunal antes de uma audiência de custódia. Ele não pode provar que eu fui a fonte. Ele não precisa. Ele anexou um depoimento juramentado de Serafina Dubois. O mundo de Damian inclinou. Ele leu a declaração anexa. Serafina detalhou, com precisão humilhante, todo o plano de Damian. Como ele se gabara de manipular a imprensa. Como ele usara as frases exatas, frágil e instável, para descrever Helena para ela. Como ele prometera deixar Helena por ela. Ela me traiu, sussurrou Damian. Era um pensamento insondável. Ela foi deposta por Thorne ontem, disse Arthur. E fica pior. Ela também forneceu testemunho sobre suas conversas a respeito da patente Helios Gen.
Ela confirmou que você disse a ela que tinha que ser criativo para vencer Justin Thorne pela tecnologia. Damien estava tremendo. Isso é uma conspiração. É exatamente o que é, uma nova voz disse da porta. E Damien olhou para cima. Parado na moldura de seu escritório estava Justin Thorne. Ele era o oposto de Damien. Onde Damien era todo o poder corporativo, sombrio e elegante, Justin era robusto, com uma intensidade quieta e observadora. Ele parecia mais um alpinista do que um magnata da tecnologia bilionário. Saia do meu escritório, cuspiu Damien. Não é seu escritório por muito mais tempo, disse Justin calmamente entrando. Arthur Kensington sabiamente desapareceu no fundo. Isso é obra sua, acusou Damien, apontando um dedo trêmulo. Você e minha esposa, essa coisa toda, o divórcio, as alegações de fraude. Você está dormindo com ela? É isso? Ela está trocando por algo melhor? Justin riu. Foi um som frio e seco. Você realmente vê o mundo através de um buraco de fechadura, não vê, Blackwood? Você acha que isso é sobre sexo? Tenho tentado te pegar por roubar minha patente há 2 anos. Você foi apenas esperto o suficiente para cobrir seus rastros, até cometer um erro catastrófico. O quê? Você subestimou Eleanor. Justin caminhou até a janela, olhando para a cidade. Conheci sua esposa há 6 meses no Met Gala. Estávamos sentados na mesma mesa. Você estava em algum lugar, dando em cima de uma supermodelo. Eleanor? Ela parecia a pessoa mais solitária em uma sala de 1000 pessoas. Conversamos. Não sobre você, não sobre negócios, sobre arquitetura, sobre arte. Ela é brilhante, sabe? Inteligente demais para você. Vá direto ao ponto, sibilou Damien. O ponto, disse Justin virando-se, é que nos tornamos conhecidos, educados, distantes. Então, 3 meses atrás ela me ligou. Ela disse, acho que meu marido está me traindo, mas acho que ele também está traindo você. Ela encontrou a mensagem de Serafina, mas ela também encontrou um livro caixa em seu escritório, um privado, com transferências bancárias para uma entidade nas Ilhas Cayman. Ela não sabia o que significava, mas teve um palpite de que estava conectado a você. O sangue de Damien congelou. O livro caixa? Ele mantinha um registro privado dos pagamentos. Ela não queria vingança, Blackwood, disse Justin, sua voz carregada de desprezo. Ela queria sair. Ela queria proteger o filho dela. Ela veio até mim em busca de ajuda, não para ter um caso. Ela veio até mim porque sabia que você era um tubarão e ela precisava de um maior. Seu irmão, sussurrou Damien. Meu irmão, confirmou Justin. Helena fez um acordo comigo. Eu a ajudo a se libertar. Eu dou a ela os recursos para lutar contra você. E ela me dá a única coisa que preciso para te destruir. A evidência. A arma do crime. Seu livrinho negro de fraudes. A imagem completa estava surgindo, mais aterrorizante do que ele poderia ter imaginado. Não era a Helena sendo manipulada pelos irmãos Thorne. Era a Helena contratando-os. Ela fora a CEO de toda essa operação. Então, e agora? Damien perguntou, sua voz oca. Você me arruína? Você me manda para a prisão? Essa é a decisão de Helena, disse Justin. Mas estamos aqui para apresentar sua oferta final e inegociável. Você não está apenas lutando contra um divórcio. Você está lutando contra um caso rico. Você está lutando contra uma aquisição hostil. Você está cercado. Justin colocou uma nova pasta na mesa de Damien. Era vermelha. Esse é o acordo, disse Justin. Não é mais o que meu irmão ofereceu. É a nossa oferta. Você dará a Helena tudo o que ela pediu. O dinheiro, as casas, a participação de Quarren no fundo. Você dará a ela custódia total e exclusiva. Você renunciará a todos os direitos parentais. Renunciar aos meus direitos? Nunca. É isso. Ou cadeia, disse Justin. Mas há mais.
Essa participação de Quarin no fundo. Helena não quer fazer negócios com você. Ela concordou em vender essa participação. Para mim, no momento em que o divórcio for finalizado, controlarei 49% da sua empresa. Você será meu sócio. Damien olhou para ele horrorizado. E como seu novo sócio, continuou Justin, meu primeiro ato será convocar uma reunião de emergência do conselho. Apresentarei as provas de sua fraude, seu uso indevido de fundos da empresa e esse pesadelo de relações públicas que você criou. Pedirei um voto de desconfiança. Você será removido do cargo de CEO de sua própria empresa. Era isso. Checkmate. Ela fez isso, disse Damien. Não para Justin, mas para a sala. Ela planejou tudo isso. Ela fez, disse Justin. Ela não é a mulher frágil que você pintou nos jornais, Damien. Ela é quem acabou de tomar todo o seu reino. Você tem 1 hora. Assine os papéis. Renuncie ao cargo de CEO. Ou meu irmão protocola as acusações de fraude no Distrito Sul de Nova York. Escolha. Justin saiu, deixando Damien sozinho no escritório que não era mais seu, com a pasta vermelha que continha o fim de sua vida como ele a conhecia. A hora passou em um silêncio sufocante. Damien Blackwood olhou para a pasta vermelha. Não era mais uma escolha entre ganhar e perder. Era uma escolha entre aniquilação e rendição total e humilhante. Ele estava prestes a pegar a caneta, a mão trêmula, quando sua linha privada tocou. Ele ignorou. Tocou novamente, insistente. Ele a pegou. O quê? Não era Arthur. Não era Justin. Era a voz frenética e embargada pelo choro de Serafina Dubois. Damien, você tem que me ajudar. Eles estão tentando me arruinar. Você se arruinou sozinha. Sua traiçoeira? Não, você não entende. Ela chorou. O advogado, Thorne, ele mentiu para mim. Ele não está me ajudando. Ele apenas me usou para o depoimento. Do que você está falando? Disse Damien, um novo pavor frio se formando. O dinheiro. O acordo de 7 dígitos que ele prometeu por minha cooperação. Acabei de receber uma carta do escritório dele. Não é dinheiro, é uma ordem de restrição. De Eleanor. Devo ficar a 500 pés de distância dela, do bebê e de você e de Damien. Sua voz quebrou em um soluço histérico e completo. Ele sabe, Damien, ele sabe que estou grávida. O mundo parou. O quê? Estou grávida, ela gritou. Descobri em Paris. Eu ia te contar. É seu, Damien. Tem que ser. E agora, Thorne. Ele está ameaçando me pintar como uma extorsionista. Ele disse que se eu tentar fazer uma reclamação, ele usará meu próprio depoimento, aquele em que admiti que estava com você pelo seu dinheiro e pela patente Helios Gen, para provar que sou uma mãe inapta. Ele vai levar meu bebê também. O telefone escorregou da mão de Damien. Essa foi a reviravolta final e brutal. A traição definitiva. Eleanor e os Thornes não apenas o derrotaram. Eles não apenas tomaram sua empresa. Eles haviam antecipado cada movimento, cada consequência. Eles sabiam que Serafina era uma ponta solta. Eles a usaram, extraíram o que precisavam. E então, com precisão cirúrgica, eles a neutralizaram. Eles usaram sua própria gravidez como alavanca para silenciá-la. Damien começou a rir. Era um som oco, rachado e terrível. Ele estava sozinho. Eleanor tinha sua empresa. Justin tinha sua cadeira. Marcus tinha sua reputação. E Serafina, a mulher por quem ele traíra sua esposa, era agora apenas mais uma vítima, presa na mesma armadilha de aço que se fechara sobre ele. Ele olhou para a pasta vermelha, para a linha de assinatura. Ele pegou sua caneta Montblanc de $5.000. Ele assinou.
Ele assinou a entrega de sua empresa. Ele assinou a entrega de suas casas. Ele assinou a entrega de seu nome. E com um traço final e espasmódico da caneta, ele assinou a renúncia de todos os direitos parentais de uma filha que nunca conheceria. Ele não era mais Damian Blackwood, o bilionário. Ele era apenas um homem em uma sala vazia. Ele se encontrou, horas depois, caminhando na chuva. Ele deixara sua segurança, seu motorista, tudo. Ele estava apenas andando. Ele estava entorpecido. Ele perdera a noção do tempo. Mas ele se viu parado do outro lado da rua de um arranha-céu moderno, discreto, mas inegavelmente luxuoso no Upper West Side, aquele em que Serafina estava hospedada. Ele não sabia por que estava lá. Para gritar com ela? Para ver a outra pessoa que ele destruíra? Enquanto ele estava lá, um Mercedes-Benz S-Class preto e blindado encostou no meio-fio. As portas se abriram. Primeiro, 2 grandes seguranças saíram, examinando a rua. Então, Marcus Thorne emergiu. Ele abriu a porta traseira. Helena saiu. A respiração de Damian prendeu. Ele não a via pessoalmente desde aquela noite. Ela estava magnífica. Ela estava agora muito grávida, quase 8 meses, e usava um casaco de lã cinza escuro, impecavelmente ajustado. Ela parecia poderosa, real. A mulher frágil das colunas de fofoca era uma piada. Esta era uma rainha. Ela estava ladeada por sua segurança e Marcos. Eles estavam se movendo em direção ao prédio. Helena! Sua voz estava rouca, um grito desesperado sobre o barulho da cidade. Ela parou. A equipe de segurança ficou tensa, as mãos se movendo dentro de suas jaquetas. Marcos colocou um braço de contenção na frente dela. Helena se virou. Ela o viu, parado do outro lado da rua, encharcado até os ossos. Um fantasma. Damian deu um passo à frente. Helena, por favor, não. Não faça isso. Não a empresa, não o bebê. Minha filha. Helena olhou para ele, seu rosto ilegível na luz da cidade. Ela não parecia zangada. Ela não parecia triste. Ela parecia indiferente, como se estivesse olhando para um estranho que lhe pedira informações. Ela não é sua filha, Damian, disse Helena, sua voz carregando através do espaço entre eles, clara e fria. Ela é minha filha. Você assinou o papel. Ele me obrigou. Thorne. Foi chantagem. Foi uma escolha, respondeu Helena. Você escolheu a patente Helios Gen em vez de sua esposa. Você escolheu seu orgulho em vez de sua filha. Você escolheu Damian a cada passo do caminho e acabou de fazer sua escolha final. Você assinou. E ela? Ele rosnou, gesticulando descontroladamente para o prédio. Serafina, o que você fez com ela? Isso foi monstruoso. Ela está grávida, Helena, do meu filho. Marcus Thorne deu um passo à frente. Sr. Blackwood, você está violando o acordo de confidencialidade e o acordo de proximidade. Se você não sair, mandarei prendê-lo. Diga-me, rugiu Damian, desesperado, insano. É verdade? Você vai levar o bebê dela também? Helena olhou para ele. Um lampejo de algo, nojo, talvez, cruzou suas feições. Eu não sou um monstro, Damian, disse ela. Eu sou uma mãe. O que fiz foi garantir que a senhora Dubois nunca possa usar seu filho para extorquir o meu. Eu estabeleci um fundo, um anônimo. Ele proverá para o filho dela, e apenas para o filho, pelo resto de sua vida. Com uma condição: que ela nunca, jamais entre em contato com você, comigo ou com minha filha. Ela criará seu filho em paz, longe daqui, longe de você. Ela tinha pensado em tudo. Ela não apenas o destruíra,
Ela havia limpado a bagunça dele. Ela havia garantido que as 2 crianças que ele trouxera descuidadamente ao mundo fossem criadas com segurança, longe de sua toxicidade. Ela abrira os olhos e olhara para Justin. Ela salvara a Serafina dele. Você. Ele não tinha palavras. O que você chama de monstruoso, Damien, disse Helena, virando-se. É o que eu chamo de minucioso. Você me ensinou isso. Adeus! Ela, Marcus e sua equipe desapareceram no saguão. Damien foi deixado na rua, na chuva, com a compreensão total, completa e agonizante de sua derrota. Ele não tinha apenas perdido uma luta. Ele havia sido cirurgicamente, brilhantemente e completamente desmantelado. A atmosfera na suíte de maternidade privada no Weill Cornell Medical Center não era de fragilidade silenciosa, mas de triunfo profundo e silencioso. Cheirava a antisséptico e lírios frescos. O quarto era banhado pela luz suave e esperançosa de uma manhã de final de outono. Helena Vance, parecendo totalmente transformada da mulher cautelosa que planejara um golpe corporativo, segurava sua filha. Aria Grace Vance, com 3 horas de vida, era uma miniatura de maravilha. Seu rosto ainda com a aparência ligeiramente enrugada de uma nova vida. Suas mãos pequenas firmemente fechadas e seus olhos, quando se abriam brevemente, escuros e observadores. A fadiga emocional do ano passado, o planejamento, a decepção, a guerra legal haviam derretido, substituídos pela profunda satisfação física da maternidade. Esta criança chamada Aria, significando melodia ou ar, e ostentando o sobrenome de solteira de sua mãe, Vance, era a manifestação física de sua libertação. Não havia Blackwood aqui. O nome, como o homem, havia sido rigorosamente expurgado. Chloe Jensen, sua amiga mais antiga e leal, sentou-se ao lado da cama, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela é perfeita, Helena, sussurrou Chloe, com a voz grossa. Absolutamente perfeita. Você conseguiu. Você a manteve segura. Helena apenas assentiu, pressionando a bochecha contra a cabeça macia de Aria. Nós conseguimos, corrigiu ela gentilmente. Chloe fora sua confidente silenciosa, o disfarce perfeito, a única pessoa que realmente acreditara no cálculo frio do plano de Helena. Uma batida discreta soou. Justin Thorne entrou, movendo-se com a eficiência silenciosa de um homem que acabara de terminar o trabalho mais satisfatório e difícil de sua vida. Ele não estava vestido com o terno de um conquistador, mas com roupas casuais e bem usadas, parecendo surpreendentemente acessível. O prédio está seguro, relatou Justin, falando baixo. Marcus está lá embaixo, lidando com a última papelada. Os acordos de confidencialidade são assinados por todos, os advogados, as enfermeiras, até a equipe de limpeza deste andar. Silêncio total. Helena sorriu, uma expressão genuína e luminosa que fez Justin parar. Obrigada, Justin. Não me agradeça, disse ele, aproximando-se da cama, embora mantendo uma distância respeitosa. Ele olhou para o bebê. Um lampejo de admiração cruzando seu rosto robusto. Eu recuperei minha empresa. Você recuperou sua vida. É uma troca justa. Uma enfermeira entrou com uma pilha de pacotes. Acabaram de chegar, Sr. Vance. Parabéns. Entre os presentes, cobertores de bebê dourados e chocalhos de prata gravados de amigos e familiares, havia um único envelope de aparência oficial, selado com o brasão do escritório de Marcus Thorne. Helena dispensou a enfermeira com um aceno silencioso e pegou o envelope. Ele continha 2 documentos, uma cópia final autenticada do decreto de divórcio, assinada pelo juiz-presidente.
O casamento estava dissolvido. Damian Blackwood estava oficialmente fora. O segundo documento era um extrato bancário, uma nova conta fiduciária estabelecida em seu nome, administrada por uma empresa suíça respeitável. O saldo dizia 212.000. A magnitude absoluta do número não provocou choque ou alegria. Era simplesmente validação, o preço de sua liberdade, o capital para sua nova vida. Justin observou o rosto dela. Essa é a confirmação final? É, disse Helena, colocando os papéis na mesa. Acabou. A transferência está completa. E a empresa? A votação foi decisiva, confirmou Justin, sua voz assumindo um tom mais duro. As evidências da fraude, combinadas com as consequências éticas de sua campanha de relações públicas contra você, foram demais. O conselho não teve escolha. Damian Blackwood foi removido do cargo de CEO há 1 hora. Ele foi escoltado para fora da Torre das Indústrias Blackwood pela segurança. Com efeito imediato, sou o CEO da recém-renomeada Helios Innovations. O nome Blackwood estará fora do prédio até o final do dia. E Damian? Helena perguntou, sua voz no tom calmo e medido de uma pessoa perguntando sobre um pedaço de maquinaria descartada. Ele assinou os papéis. Ele aceitou o pacote de indenização mínimo, alguns milhões. Seu jato particular deixou Teterboro há 30 minutos. O destino está registrado como uma empresa de fachada em Dubai, mas ele pode estar em qualquer lugar. Ele não está mais em solo americano, nem é nosso problema. Ele é apenas um homem com um talão de cheques e nenhum império. Helena finalmente respirou fundo e trêmula. O ar parecia limpo, imaculado. E Serafina Dubois? Ela perguntou, olhando Justin diretamente nos olhos. Ela também se foi, confirmou Justin. Ela assinou seu acordo imediatamente após o decreto de divórcio ser arquivado. Ela teve uma escolha: lutar contra nós e perder seu filho, ainda não nascido para a mesma mãe inapta, alegar que ela nos ajudou a construir contra você, ou aceitar seus termos. Ela escolheu o último. Ela está atualmente em um voo para Genebra, onde o fundo anônimo que você criou para o filho dela, apenas o filho, garantirá seu futuro. Ela está vinculada ao NDA mais rigoroso que poderíamos escrever. Nenhum contato. Nunca. Helena fechou os olhos por um momento. Ela não tinha apenas derrotado Damian. Ela havia limpado a bagunça dele. Ela havia garantido que as 2 crianças que ele trouxera descuidadamente ao mundo fossem criadas com segurança, longe de sua toxicidade. Ela abriu os olhos e olhou para Justin. Não sou uma mulher vingativa, Justin. Sou pragmática. Eu queria justiça para você e segurança para minha filha. Parece que conseguimos ambos. Justin deu um passo mais perto, seu comportamento mudando de um rival de negócios vitorioso para algo mais pessoal. Ele olhou para ela com respeito genuíno. Você é a pessoa mais formidável que já conheci. Helena, disse ele baixinho. Ele pensou que você era um acessório decorativo. Ele pensou que estava jogando o jogo longo. Mas você jogou xadrez enquanto ele ainda estava se atrapalhando com as cartas. Helena olhou para a Aria, que se mexeu e soltou um pequeno som de miado. Ela acariciou suavemente a bochecha do bebê. Ele me ensinou a lutar, disse Helena. Ele apenas cometeu o erro de pensar que eu estava lutando por ele. Eu estava lutando por isso. Ela ergueu ligeiramente a filha, mostrando o precioso pacote de vida para Justin. Bem-vinda ao mundo, Aria, sussurrou Helena, um sorriso de puro e imaculado amor materno agraciando seus lábios. Sua mãe já abriu um caminho para você. Justin ofereceu-lhe a mão, não um aperto de mão de advogado, mas um gesto de respeito compartilhado. Um novo nome no horizonte, um novo legado. Helena pegou sua mão, a simples aliança de ouro que fora uma gaiola, agora substituída pelo calor da aliança genuína.
Ela não era mais Helena Blackwood. Ela era Helena Vance, uma mulher livre, uma milionária por direito próprio e a mãe do futuro. A guerra acabou. O reinado de Arya Vance tinha apenas começado. Damian Blackwood pensou que era intocável, mas ele esqueceu uma regra simples. Nunca subestime a mulher que você injustiçou. Helena não conseguiu apenas vingança. Ela conseguiu sua liberdade, ela conseguiu seu filho e ela conseguiu a empresa inteira. Ela transformou sua maior traição em sua maior vitória. O que você acha do plano de Helena? Foi uma obra-prima de estratégia ou uma aquisição de coração frio? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você amou esta história de drama, reviravoltas e justiça final, por favor, clique no botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal. Compartilhe este vídeo com alguém que ama uma história onde a rainha finalmente dá checkmate no rei. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal e toque o sino. Lançamos novas histórias chocantes como esta toda semana. Y você não vai querer perder o que acontece a seguir. No me importa, esa canción es la mejor canción que vayas a escuchar en tu vida, eso es lo que pasa. Espérate, ¿para dónde era? Me estoy yendo para el otro lado. Pues es que me estoy yendo para el otro lado, chicos. Efectivamente. Oye, Ay, hola. escuchamos que quieres matar a alguien. Ay, sí, Si quieres al... No, Si no, nos a das un dinero, cofre. podemos matarlo por ti. No, sí, un cofre, solo un cofre. Que me lo voy a matar porque yo sabía que era un cofre trampa y me mató Pero- igual. A ver. Se convirtió en monstruo. Sí, son los Mimic. Uy, vamos. No, yo voy. Voy. No, no. Yo te acompaño. Yo soy un matador de monstruos. Vamos por tus cosas, te ayudamos. Somos felices de ayudar a la gente. Me lo van a cobrar después, son como las No, gitanas que no. dicen que, ay, te leo la mano, y después, no, 20 lucas por leerte la mano. No te voy a cobrar nada. No, Tranquila. no. No te voy a cobrar. Me van a... Hazme caso, te voy a ayudar. Mira, voy a memorizar tu nombre, yo soy vengativa, ¿eh? ¿Qué te quito? Ya, Por Calmación. favor, quiero acabar con el monstruo. por eso, ahí... ¿Dónde está? Dime. No, ¿Aquí adentro? está terrible lejos. A ver. Mira, vamos a hacer esto. Te ayudo a recuperar tus cosas y a mí me dejas matar al monstruo, ¿vale? ¿Viste? Sabía, yo viene con trampa, todo viene con trampa, igual que las gitanas. Pero tú vas a acabar con... Tú vas a recuperar tus cosas. yo solo No, quiero pero matar al yo monstruo. quiero lo que da el monstruo, pues yo... El monstruo no da nada. ¿Cómo que no? Yo sí sé jugar Minecraft, artefactos, si yo lo quiero. No, el monstruo no da nada. A mí, el mansplaining a otro lado, yo sé cómo funciona el Minecraft, yo soy el Minecraft. ¿En serio? Sí, yo creé Minecraft, de hecho. De verdad. Sí, eres sí, programadora. sí. Guau, increíble. Yo programé, yo soy Notch. ¿En serio? Sí. Wow. Tranquila, no te preocupes, Notch. Te vengo aquí para cuidarte. Sí, calmación nomás. Evitaré que mueras. Tranquila. Oye, pregunta, ¿tienes un plan de mínimo cómo vas a entrar ahí? Sí, pero si está la entrada nomás. Anota su nombre, yo no sé qué intenciones tiene. Creo que me quiere robar. Uy. Bueno, saco captura, saco Sí, foto. sácale foto. Lo identifico, lo Después lo identifico, vamos a lo funar, depende de lo que haga, lo vamos a funar, así que cuidadito. Ok. Tranquila, no te quiero robar. Si te quisiera robar, ya te hubiera robado. ¿Qué me vaya a robar si estoy muerta? No tenía nada. Por eso. Ya, pero... Si igual está lejos. ¿En qué estamos llegando? No importa. Tengo tiempo. Hay que ver cómo bajar por acá.
Tengo cubetas de agua si quieres, bueno. Ya, por aquí podré... ¿Por qué no saltas y ya? Porque... sí, No, no te mueres. es que estaba analizando qué tan... Son 22 bloques, no te vas a morir. Ya, por acá. Por acá era... sí, acá mismo, mira, aquí está. ¡Hola! ¡Ah! Oye, carnal. Yo no. Dime. ¿Qué tal todo? Bien, al principio fue horrible. Porque me empecé a buguear con todo y empezó a hacer todo mal y se me empezaron a buguear las cosas y todo mal. Pero ahora todo bien. Quería tener ya mi casa por acá y hacer un puerto. Espero que estén mis cosas y mi artefacto, porque yo sé que esos monos dan artefacto. Me robó el fucking artefacto, yo estoy segura que me lo robó. De nuevo, siguiendo a la inversa. De nuevo estoy devolviendo. Good girl on her worst behavior. ¿Todo por querer hacer karaoke? Oh, ya, a ver. Necesitamos una canción. Una canción que nos motive para un posible asesinato. Esto me parece bastante asesinato. Bruja la sangre. Que corre por la calle. Bruja la sangre. Mira. 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 Incendio. Debí hacerme una cama ahí cerca. Soy imbécil yo también. Si a mí me gusta ser imbécil. Tiene eso. A mí me gusta ser imbécil, chiquillos, pero no importa. Eso. Toma. Incendio. Tú solo me caso. Que te robo el celular. Jaja. La niña se pinta. Tú dime la Santa María. Esperemos que siga ahí. Si se fue y me robó. Chicos, yo... Más se va a poner a llover. En el día perdido. Está ahí, no se movió de ahí, no puedo creerlo. Ay, dame eso ahí. Ay, dame eso ahí. Ay. Terremoto. Necesito comer porque... ¡Ajá! A las frías, pero no suben una polla. Ya, chica, ya.
Entendimos que quieres llamar la atención, déjame. Se está yendo. Está ahí. Encerrada en su cuarto, solo quiere llorar. Vámonos a bailar. Ficciones que eso vienen. Dile, muévete. ¿Cómo está Yumen? Muévete. Así, así. Dile, muévete. Ay, muévete. Me muevo así, así, así. Muévelo así. Muévelo así. Muévelo así. Que aprenda. O así. Mesa, ¿qué más? Mesa. No, era por acá. Sí, era por acá. No puedo creerlo. No te fuiste. Toma. No te fuiste. Voy a recordar por siempre esta no traición.